Olá, estamos de volta no programa Caminho da Luz. Esperamos que você esteja gostando, aqueles que já estão nos acompanhando desde o primeiro bloco e você que chegou agora. Hoje estamos falando sobre o livro aqui de Wilson Garcia, que na verdade é uma compilação, 365 Momentos Espirituais com Herculano Pires. São várias frases, uma para cada dia do ano. E nós estamos falando agora sobre o livro O Sentido da Vida, porque essas frases, obviamente, são tiradas de toda a produção aí de livros e filosófica do nosso querido Herculano Pires. Carlinhos, ele diz assim: o próprio Espiritismo não é um sistema rígido, a sua natureza é dinâmica, progressiva. Então, aqui ele já nos dá a dica de que nós não podemos ser fanáticos. De jeito nenhum. A filosofia ela é baseada por um sistema. Todo encaminhamento de um filósofo ele tem o seu sistema, o seu método de chegar à verdade. E Kardec nos coloca justamente no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que pouca gente... Os prolegômenos? Não, os prolegômenos está são no livro dos dos Espíritos. Então, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já nos traz que os grandes precursores do cristianismo teria sido Sócrates e Platão. Ou seja, Sócrates tinha a sua maneira de inquirir a verdade através da maiêutica, né? Platão teria a dialética para desenvolver a sua verdade. Ou seja, cada filósofo tem o seu sistema e ele não foge, é aquilo que ele acredita ser a maneira que ele chega à verdade. Herculano nos diz que a doutrina espírita não aceita, ela não tem um sistema único. Nós não podemos dizer que ela aceita só Sócrates, ou só Descartes, ou só... Não. Nós vamos perceber que ela é livre de todo o sistema. Ou seja, que nós temos que pensar sempre. Que nós temos que não duvidar sempre no sentido de ser contra algo, mas no sentido de buscar a fundamentação, a essência, a razão de tudo. Então ele nos diz, porque justamente é de natureza dinâmica. O nosso espírito se atualiza todo dia. Gente, eu já mudei tantas vezes o meu jeito de pensar, mas o importante é que você mude. Né? Que você enfrente, né? Como é bonito às vezes você ter um cientista que ele defende uma teoria e que depois, quando o outro cientista prova de maneira científica que aquilo era errado, ele fala, eu abandono aquilo que eu descobri, mas tenho que abrir mão disso, porque se chegou a uma nova conclusão. Quer dizer, os cientistas fazem isso por uma questão mecânica, técnica. Agora, quando nós falamos nos atos, na maneira de pensar, aí nós vamos descobrir o quanto nós somos orgulhosos e egoístas. Então, a doutrina espírita foge disso, né? Ela não pode atender nisso, porque se ela é progressiva e dinâmica, a única verdade absoluta dela é Deus. Do restante, é uma busca interior de cada um de nós, Soraya. Espírito e matéria, né? Espírito, matéria e Deus. Com certeza. É muito importante no mundo, nos tempos em que vivemos, e sempre foi. É que hoje a gente tem, né, a doutrina espírita traz para a gente esse novo olhar, esse olhar para as coisas que já existiam de uma forma sistematizada e um sistema que seja, que aceite, né, Carlinhos, colaborações e que... Claro, a gente tem que ter algumas ressalvas, porque sabemos também que tem algumas pessoas que tentam, de algum modo, até mesmo dentro do movimento espírita, negar Kardec. A gente já viu até isso, né? Mas eu acho que a gente deve sempre, como ele mesmo aconselhava, que a gente sempre olhasse para a ciência, olhasse para tudo aquilo que fosse vindo à medida dos tempos e rejeitasse aquilo que não fosse bom, passasse pelo crivo da razão, né? E eu me lembrei... Antes rejeitar 9 verdades que aceitar
uma mentira, eu né? me recordo que li, faz muito tempo já, que eu li a respeito do Cooper, que era um cientista que descobriu a questão da corrida e tal, e em um determinado momento ele chega, olha gente, é melhor caminhar. Olha que humildade, né? Chegar e dizer, puxa, foi bom, mas até aquele momento eu não sabia o que eu sei hoje. Então agora Hoje, os equipamentos, os instrumentos de análise física são muito mais apurados. Sim. Então, ele falou, olha, vocês me comprovaram, está aqui. Então, eu entrego, meus livros se encerram aqui, a minha verdade se encerra aqui. Daqui por diante, vamos caminhar. Uma grande prova de humildade, Nossa, né? De dignidade humana, de acreditar que realmente nós não somos infalíveis e que sempre esta progressão, essa dinâmica vai trazendo para a gente sempre algo além. Carlinhos, agora a frase que nós vamos refletir um pouquinho vem do livro Evolução Espiritual do Homem e diz: a religião pura e natural do povo nasce da lei de adoração e não das sacristias. Né? Ou seja, anteriormente, até aqui, num outro livro, o Herculano nos fala, o Espiritismo não possui nem recomenda a prática de qualquer culto externo. O culto espírita é puramente interior. Interior, né? É aquela a religião natural, né? Porque eu acho interessante esse religião natural, porque ele é uma maneira... Já nos coloca perto de Deus, né? É, fácil, não né? é? Não sei se é esse... vem de religare, né? Religare significa a ligação da criatura ao Criador. Mas eu pergunto para vocês, alguma vez você se desligou de Deus? Não tem como se desligar dele, né? É natural, né? É que criaram a palavra religião para determinar outras formas de adorar a Deus, com cultos externos. Na doutrina espírita, como ele diz aqui, nasce da adoração natural. Eu sinto ele em mim, ele está em mim, né? Nós falamos simplesmente, vai com Deus, não tem como você ir com ele sem ele, porque ele está com você. Aí o outro diz, fica com Deus, quer dizer... Fica com Deus, ele largou ele para mim, né? Então, nós vamos, a doutrina espírita nos faz buscar alguns conceitos, né? Entender de forma, então, é uma adoração no sentido de sentir, de estar com ele, não é de adorar, como os nossos companheiros de outras doutrinas falam, olha, não pode ter imagem. Lógico, não pode, né? Não deve ter imagem de santos que o adora, não é essa adoração, mas também não é adorar esse Deus, né? De uma maneira cega, porque ele não está fora de você, ele está em você, e tudo que ele quer é que nós sejamos felizes, que nós encontremos a nossa perfectibilidade, já que perfeito só ele, né? Imaginou? Graças a Deus. Gente perfeita é chata, né, gente? É muito Nossa. chato. É muito chato. É muito interessante pensar nessa questão, porque sempre que eu penso nesta progressão do homem, de deixar de necessitar deste facilitador que é o externo, me vem o espírito e matéria do Herculano também, que ele vem trazendo todos os o espírito e o tempo. O espírito e o tempo, perdão. Que ele vem trazendo toda a caminhada de como o homem foi se desprendendo, a necessidade de olhar para uma pedra e achar que aquela pedra era um Deus, ou a árvore, ou o trovão, ou a chuva, enfim, como é que ele diz? Agrário, né? O ambiente agrário. Cada um criava o seu Deus para cuidar da sua área de agricultura. Era necessário, né, Carlinhos? Era necessário, ou seja, ele colocou o desenvolvimento da mediunidade do homem, né? Da interação dele com Deus, da interação com os espíritos. Então ele faz um processo pedagógico e nós vamos nos libertando, né? Vamos nos libertando, vamos nos tranquilizando e vamos interagindo com a espiritualidade de uma maneira de que não haja nenhum culto externo. Isso é muito bom. E quando a gente fala,
muitas vezes, em muito tempo, a gente levou achando que alguém poderia, um chefe de uma religião, ou hierarquicamente uma pessoa que representasse aquela religião, enfim, que ele pudesse nos salvar, não é, Carlinhos? Que ele pudesse dar a nós aquilo que nos falta para entrar no reino dos céus, enfim. Precisamos de todos estes facilitadores. Com a doutrina espírita, aplacamos essa sede de buscar lá fora o que nunca saiu de dentro de nós, que é a possibilidade de percebermos através do ensinamento de Jesus a nossa libertação dessa uma parafernália até, né, que nos desgastava, a gente tinha que buscar muita coisa. Não, hoje, quando nós elevamos a nossa prece ao nosso Pai Criador, a qualquer momento, ela não precisa ser linda, ela não precisa ter palavras refinadas, ela não precisa ser rebuscada, não. De coração, pedindo ao Pai auxílio, pedindo aos benfeitores espirituais ajuda, não tenham dúvidas que nós estamos em conexão inteira, completa, plena, não é? Então, fique aí, nós voltamos daqui a pouquinho para finalizar o nosso programa, infelizmente, né, Carlinhos? Mas só por essa semana, depois a gente está sempre junto, tá? Até já!